Salve, salve, massa atleticana! Essa semana o Guilherme Arana completou 100 jogos com a camisa do Atlético. E essa marca importante, incomum, né, nos dias atuais, faz com que eu me recorde e suscite essa discussão que tem havido há algum tempo na torcida do Atlético sobre se de fato o Arana ele é o maior lateral esquerdo da história do Atlético, em toda a sua trajetória. Eu não vou entrar no mérito da discussão, eu não vou expor a minha opinião pessoal, vou só aqui elencar 6, por conta inclusive do número que é emblemático para a posição, 6 jogadores de lateral esquerda que também merecem ser muito lembrados, e aí de novo, não vou entrar no mérito aqui de equipará-los, nenhum deles ao Arana, e Arana nenhum deles, e nem outros uns aos outros. Eu vou apenas citá-los, fazer algumas observações e pontuações sobre o registro histórico do tempo em que eles passaram no Atlético, sem entrar no mérito de qual deles era ou é considerado o melhor, porque essa é uma discussão bem subjetiva, bem pessoal, e o que mais importa aqui, para mim, exclusivamente nesse canal, é fazer com que vocês tenham interesse em descobrir ou pesquisar sobre um pouco mais do passado, de um momento, de um jogador ou de um elenco do Atlético. Bom, em especial aqui então, começando por ordem cronológica, o Guilherme Arana é um lateral muito impositivo no ataque, de força ofensiva, essa é a característica principal, embora no ano passado eu até acredito que ele tenha sido um pouco mais equilibrado do que havia sido em 2020, mas do ponto de vista defensivo, mas ele tem como característica principal o apoio, a qualidade técnica de passe, de chute, de precisão, de cruzamento, um drible curto, é um jogador de rara qualidade técnica, inclusive, na minha visão, ele é o melhor jogador da posição na América do Sul, não só o melhor brasileiro, mas na América do Sul ele certamente é o melhor jogador da posição, e ele não só cativa os torcedores por essa questão técnica, mas também porque ele é um jogador que veste de fato a camisa do Atlético, veste de fato, se compromete de fato com as cores do clube, é muito aguerrido e acima de tudo defende com bastante ênfase, tanto em campo quanto a instituição. Fora dele, ele está sempre enaltecendo o Atlético e a sua torcida. Então o Arana, obviamente, ele tem um lugar especial aí na história alvinegra e caminha para ser um dos grandes ídolos do clube, quase que de forma incontestável. O segundo que eu gostaria de citar é o Douglas Santos, que aí também entra uma característica interessante, que não é só a característica de ter sido vencedor. O Douglas Santos foi campeão da Copa do Brasil em 2014, foi campeão mineiro em 2015. Ele saiu do Atlético em 2016, mas antes de finalizar a temporada, então ele não jogou a final da Copa do Brasil daquele ano. Mas o Douglas Santos ele também tem uma característica muito interessante de muita força ofensiva, mas um pouco mais equilibrado que o Arana. Ele também tinha muita consistência defensiva, ele era um bom ladrão de bolas, né, por assim dizer. Tinha bom equilíbrio, bom balanço defensivo, então o Douglas Santos era um jogador que chegava com muita qualidade ao ataque, mas que tinha também características defensivas que garantiram e que garantem a ele um lugar especial também no sentimento do atleticano, até porque nós ficamos com uma lacuna de lateral esquerdo de qualidade por muito tempo, uma sequência muito grande de anos. E o Douglas Santos, certamente, a sua passagem, que não foi tão longa, ele teve uma passagem aqui de pouco menos de 2 anos, mas foi muito vitoriosa e muito lembrada e muito saudada, porque ele, de fato, supriu uma carência de longos anos de um bom lateral esquerdo, consistente, que tivesse uma sequência, uma regularidade maior, como foi o caso dele. O terceiro que eu gostaria de lembrar, esse é histórico, registro histórico aqui, é o Paulo Roberto Prestes, que jogou durante muitos anos no Atlético, entre 86 e 96, em que pese que em 95 ele foi emprestado para o Botafogo, se não me engano, ele jogou o campeonato de 95 pelo Botafogo, o ano de 95, em 96 ele estava presente naquele time que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, e o Paulo Roberto ele é um dos grandes recordistas de jogos pelo Atlético, né? Um dos maiores, junto ali com o João Leite, um grande campeão, foi o capitão, inclusive, da conquista da Copa Conmebol em 92, ele foi quem ergueu a taça. Então Paulo Roberto é de uma lembrança de um período histórico muito grande. Os atleticanos que nasceram ali, ou melhor, que cresceram ali, né, que começaram a acompanhar o Atlético na segunda metade da década de 80 em diante, tem o Paulo Roberto com muita estima. Então o Paulo Roberto é um nome histórico da posição da lateral esquerda do Atlético pela
pela quantidade de jogos que ele fez, pelo lastro temporal e por ter sido capitão durante um bom tempo, também representando a torcida, em função da sua imposição física, do seu grande lastro temporal no Atlético. Ele que foi pentacampeão mineiro, né, ao longo desses anos que eu citei. Ele acabou ganhando 5 campeonatos mineiros ao longo desses 505 jogos que ele fez. Então o Paulo Roberto, ele tem um lastro histórico, ele já é alguém, uma figura que está contida na memória atleticana. O quarto da lista é o Odair. De novo, estou fazendo por ordem cronológica, então já cheguei lá de novo agora ao final dos anos 60, começo dos anos 70, o Odair, que veio pro Atlético numa negociação com o Vasco, uma troca do Odair pelo Buglé, que jogava no Atlético, foi pro Vasco. Muita gente à época, eu tenho até um conhecido que ele me diz, um senhor que viveu essa época, né, ele me disse que achava que o Atlético estava sendo passado para trás. Mas o Odair chegou aqui como volante, acabou herdando a posição de lateral esquerdo, virou inclusive capitão. Ele era já era uma referência técnica do grupo, e depois virou uma referência, uma liderança mesmo. Já era uma liderança técnica, depois virou uma liderança em termos de conjunto mesmo, em termos de arguição em campo e de orientação dos companheiros e de liderança fora. O Odair foi importantíssimo no Campeonato Mineiro de 70, que marca o primeiro título do Atlético na era Mineirão, Campeonato Mineiro de 70, cujo Atlético ficou um bom tempo sem conquistar o Campeonato Mineiro. O Odair foi inclusive considerado o melhor jogador da competição. No Campeonato Brasileiro ele passou a ser de fato lateral esquerdo, porque o Odair, como eu disse, veio como volante, mas ele cumpria essa função, essa dupla função, mas ele se caracterizou mesmo como lateral esquerdo de fato em 71, quando inclusive ele foi o vice-artilheiro do Atlético na competição. O Dario foi o artilheiro máximo, inclusive o artilheiro do campeonato, e o Odair foi o vice-artilheiro. Ninguém fez mais gols no Campeonato Brasileiro de 71 do que o Odair depois do Dario. O Odair também ele era um jogador de chute muito forte. Tem um gol de falta dele contra o São Paulo naquele triangular final aqui, que mostra isso. Ele batia muito bem em pênaltis, era um jogador de muita força física, mas também de muita qualidade técnica. Então o Odair é de grande lembrança, vale até depois a gente fazer alguma coisa específica sobre ele, porque pouca gente conhece a figura do Odair. Foi o capitão, inclusive, daquele ano de 1971 do título brasileiro. O outro que é contemporâneo ao Odair, porque ambos jogaram no mesmo espaço de tempo no Atlético, de 68 a 73, que é o gringo, o uruguaio Héctor Cinquenegui. O Cinquenegui, ele é até bom falar sobre o Cinquenegui, porque muita gente, quando vai retratá-lo, mesmo aqueles que não viram, mas ouviram falar, dizem que algumas pessoas acabam abordando apenas o aspecto de raça, de imposição física, quando na verdade o Cinquenegui evidentemente tinha qualidade técnica. Ele jogou a Copa do Mundo de 66 pela seleção uruguaia. Então, um jogador de Copa do Mundo não pode ser um jogador apenas viril. Então, além disso, o Cinquenegui tinha uma relação muito grande com a torcida. Não só com os jogadores, com os atletas. Ele era alguém muito bem quisto pela torcida. Também alguém que vale não só a memória, mas como vale depois citar um pouco mais, contar mais coisas a respeito da passagem do Cinquenegui pelo Atlético, que foi importantíssima e que deixou assim uma lembrança, uma herança muito grande, um legado muito grande de carinho, tanto por parte da torcida para com ele, como também muitas lendas e histórias interessantes entre o Cinquenegui e o Justric, né? Depois a gente pode contar de maneira mais detalhada apenas a história do Cinquenegui, mas vale a menção a esse grande lateral esquerdo que vestiu com muita galhardia a camisa do Atlético. E o último que eu queria citar aqui, de novo, hein, a ordem é cronológica, é o Haroldo. O Haroldo, que pouca gente conhece, o Haroldo ele foi jogador do Atlético entre os anos de 48 e 60. Na verdade, ele foi formado na base do Atlético. O Haroldo, em função dessa passagem dele... um detalhe interessante, ele foi formado na base do Atlético, ele só jogou no Atlético por toda a sua vida, entre 48 e 60, e voltou ao Atlético. Ele assim que ele terminou a sua passagem pelo futebol em 1960, ele foi estudar medicina e acabou voltando ao Atlético em 1967.
para ser médico do Atlético. Então o Haroldo, que foi o grande lateral esquerdo de um período muito vitorioso do Atlético, ele participou da excursão do Atlético à Europa, na conquista do título do Gelo, ele depois participou da conquista do pentacampeonato do Atlético também. O Haroldo ganhou 8 campeonatos mineiros nesse intervalo. Então no intervalo de 12 anos, em que pese ele nem era titular, ele começou a jogar no Atlético de fato lá em 1950 como titular efetivo, mas nesse período ele ganhou 8 campeonatos mineiros. Então esses são assim, os 6 jogadores, os 6 atletas, fazendo menção à posição que eu gostaria de citar. Alguns certamente vão conhecer todos os 6 citados, outros não, e aí a gente vai, com o passar do tempo, tentando esclarecer um pouco mais sobre a carreira, sobretudo desses menos conhecidos, desses menos badalados, por exemplo, o Haroldo, o próprio Cinco Neg, o próprio Odair, que eu acho que são figuras importantes na história do Atlético e que precisam ser sempre celebradas. Bom, como eu disse, eu ia no final fazer uma menção honrosa a outros 6, senão o vídeo ia ficar muito extenso para falar especificamente Então, digamos que eu fiz titulares e reservas. Então, os outros 6, às quais eu queria fazer menção, de novo por ordem cronológica, o primeiro seria o Dedê. Certamente o Dedê, muito bem lembrado, quando alguém começou a ouvir esse vídeo, já deve ter pensado, o Dedê vai aparecer, o Dedê vai aparecer, o Dedê acabou jogando pouco tempo no Atlético, a gente tem uma memória saudosa dele, né? Mas no Atlético mesmo ele não fez tantas partidas assim, não chegou inclusive a completar 100 jogos com a camisa do Galo, mas foi campeão da Copa Centenário, campeão da Comebol também, em 97, né, titular inclusive, fazendo gol na competição. Então o Dedê também é de rara lembrança. Tem um outro jogador que eu também fiquei na dúvida se colocava ele ou não, porque para mim eu tenho boas narrativas, embora não tenha visto jogar, que foi o Jorge Valença, que jogou também no período do Atlético, ali no finalzinho dos anos 70, com o começo dos anos 80. Então Jorge Valença também merece essa menção honrosa, porque era um bom jogador, um grande jogador, e jogou no período de ouro do Atlético, naquela transição aí entre o começo dos anos 80. O outro jogador que eu queria citar é o Décio Teixeira, que é um jogador que foi lateral esquerdo titular do Atlético, anterior ao Cinco Neg e ao Odair. Ele pegou uma época de vacas magras, de transição do Atlético jogando, né, do futebol mineiro, do Independência para o Mineirão, mas o Décio Teixeira jogou no Atlético durante 6 anos. Ele veio do América para o Atlético, encerrou a sua carreira inclusive no Atlético, só jogou nesses 2 clubes. Ele esteve presente na inauguração do Mineirão, que foi o jogo da seleção mineira contra o River Plate. Ele era o capitão desse time, salvo engano, mas ele era o representante do Atlético, ele foi titular nesse jogo da inauguração do estádio. Então, Décio Teixeira, inclusive, tem uma passagem curiosíssima com ele, que é o jogo da medalha, lá o jogo da moeda, perdão, o jogo da moedinha com o Atlético, entre o Atlético e Botafogo na Taça Brasil, que é uma passagem das mais engraçadas do futebol, e o Décio Teixeira era o capitão do Atlético, e ele foi o personagem que saiu correndo lá e gritando que o Atlético havia vencido, antes mesmo da moeda cair no chão. Então, o Décio Teixeira é de boa memória também, é bom que seja citado. Como eu disse, embora tenha passado por um período lá de lacuna temporal, sem títulos, que o Atlético viveu na década de 60, mas é um personagem que merece ser sempre celebrado e citado também. Outros 2 personagens, um mais antigo, os 2 mais antigos, né, é o Silva, que jogou no Atlético entre 45 e 47. Depois eu quero até fazer um episódio aqui, uma narrativa sobre o Silva, que acabou morrendo tuberculoso. Era um jogador muito que chegou a ser contratado para jogar no futebol de São Paulo e acabou falecendo antes mesmo disso se concretizar. Mas eu quero citar depois do Silva num episódio específico para contar um pouco da sua trajetória. O Bala, que foi lateral esquerdo titular do time celebrado, que foi campeão dos campeões em 1937. Se vocês pegarem a foto do título, tem lá o Bala, que foi lateral esquerdo nesse período. E por último, assim, só para fazer uma menção nem honrosa, mas uma observação temporal, que o Felipe, ele é muito lembrado por muita gente. O Felipe, que jogou no Vasco, depois no Palmeiras, e jogou no Atlético em 2001. O Felipe fez apenas 7 jogos naquela campanha final com o Atlético, mas fez 7 bons jogos, né? Mas há que se lembrar que o Atlético também tinha 2 situações ali. Ele estava numa campanha muito boa, muito regular, e o Felipe entrou num time muito entrosado, e é óbvio que ele deu a sua qualidade técnica e a sua contribuição em função disso, mas ele entrou num time mais encaixado. E que também o Ronildo, até ele se machucar, porque o Felipe entrou
né, veio contratado por empréstimo porque o Ronildo havia se machucado naquele ano. Até o Ronildo se machucar naquele ano específico de 2001, ele era o lateral esquerdo com melhor pontuação na bola de prata da revista Placar à época. Então o Ronildo, que vinha fazendo um bom ano naquele 2001, acabou sendo substituído pelo Felipe, que sempre é muito lembrado quando a gente fala de lateral esquerdo, embora tenha feito apenas 7 jogos com o Atlético naquela campanha final em 2001. Então é isso. Se você se lembrar de mais algum lateral esquerdo que mereça ser retratado, ou que mereça ser lembrado, ou alguma outra característica de algum dos jogadores que eu citei, alguma história, algum fato que você conhece de um desses jogadores citados, por favor, nos comentários deixe a sua opinião, a sua informação. É muito importante para que a gente possa construir juntos um caminho de lembrar sempre dos grandes ídolos e das grandes passagens de vários jogadores pelo Atlético. E aí, certamente, cada um de vocês vai ter a sua visão sobre qual deles é de fato, ou foi, ou é o maior lateral esquerdo que passou pelo Atlético. O que importa é que, no final das contas, a gente possa sempre saudar o maior clube, a maior instituição do estado de Minas Gerais. Saudações alvinegras, Galo sempre!